tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Que bom te ver agora, mais uma vez, em nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo sistematizado que acontece todos os domingos. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos estar abordando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 6, aliás, o item 5 e 6, e nós vamos estar construindo aqui muitas coisas, muitas ideias. Esse momento é um momento muito especial, né? É um momento especial porque é um tempo que eu e você, todos nós, paramos na nossa rotina para a gente fazer uma reflexão dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus em torno do quê? De um estilo de vida, de uma norma de conduta, de uma forma da gente conduzir a nossa vida com espiritualidade, com força, com coragem e com tomadas de decisões e que acabam edificando o nosso espírito, construindo uma vida de forma diferente. Eu costumo dizer, e repito sempre a cada evangelho que a gente faz por aqui, que o evangelho ele é a nossa bússola, nos orientando em qual direção devemos ir em relação a várias coisas que vivemos e passamos durante a nossa jornada por aqui. Há muito tempo atrás, teve um espírito muito evoluído. O nome dele é Jesus Cristo. E ele passou por aqui e deixou para cada um de nós o seu exemplo, a sua forma de conduzir a vida e, mais ainda, de a gente buscar, não digo a salvação, mas a evolução do nosso espírito. Essa evolução que todos nós buscamos a cada dia. Eu vou aproveitar nesse momento e vou compartilhar a tela em relação ao evangelho de hoje, né? Para a gente começar já a pensar no evangelho que nós vamos estar vendo hoje. E o evangelho de hoje, ele traz para cada um de nós, no capítulo 10, o título Reconciliação com os Adversários. E é importante esse evangelho porque ele mostra aquilo que a gente mais tem dificuldade no nosso dia a dia, os nossos relacionamentos. Quem que são os nossos adversários? Aquelas pessoas que muitas vezes pensam diferente da gente, que tenta conduzir uma vida de forma diferente, ou que fez algo para você que te machucou, que te magoou, que te feriu, e hoje você tem essas pessoas como adversário. E ele abre, né, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26. Nós vamos ver agora. Ele diz o seguinte, no item 5, capítulo 10, você pode estar acompanhando aí no seu Evangelho também. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que dai não serei, enquanto não houverdes pago o último centil. A gente vai, daqui a pouco, comentar um pouquinho sobre isso. Vamos seguir. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral. Há também o efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos inimigos, né? Os espíritos vingativos perseguem, tá? Daí continua. Muitas vezes, com o seu ódio além túmulo, aquele contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. É diferente. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livres, mas para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação ou de possessão. Vamos voltar lá no comecinho para a gente poder entender um pouco mais? Esse evangelho, ele abre com esse texto de reconciliação com os adversários, no item 5 e no item 6. Mateus, ele traz a parte que Cristo nos aconselha a reconciliar
o mais depressa possível para que com o nosso adversário. E qual que é o objetivo disso? Tudo na nossa vida é questão de oportunidade, e essas oportunidades muitas vezes passam porque as oportunidades têm o tempo e o prazo de duração. Quando nós temos um problema com uma pessoa, ou quando nós temos um problema ou um adversário que nos apresenta nessa vida, o momento da reconciliação é agora, para que a gente não leve isso para frente, para que a gente não carregue essa carga, não só no nosso dia a dia, essa energia ruim, esse pensamento negativo, mas ao mesmo tempo para que você não leve isso para outras vidas. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade daquele provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Não, nós carregamos isso, por quê? Todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós vivenciamos, ela fica guardada no nosso corpo mental. Ou, se é o melhor ficar mais tranquilo para você, fica numa caixinha, e essa caixinha são todas as experiências que você teve durante todas essas vidas. Isso dá uma carga moral para o seu espírito, isso dá uma visualização para o seu perispírito. Então é importante a gente pensar que todas as nossas atitudes e todas as nossas ações estão produzindo fotografias do nosso espírito, fotografias da nossa alma e da nossa moral. As desavenças, os problemas que nós temos na vida e várias outras coisas que enfrentamos, elas servem para quê? Elas servem para trazer experiência e elevação do nosso espírito, não nos estagnar. Não nos estagnar. Eu não digo que você regride com as suas experiências, não, mas você pode ficar estagnado e não avançar. Quando se trata de um inimigo, de um adversário, nós temos que tomar muito cuidado, porque todo esse sentimento, todas essas raízes dessa árvore que nós criamos, que não produz fruto, uma árvore que ela está seca, o que acontece? A gente leva toda isso para outra vida. E se você cria um inimigo e planta o ódio numa pessoa em relação a você, que ao ponto dela desejar raiva, dela ter mágoa, e se você não consegue reverter isso, não incorpora o perdão dentro desse processo de reconciliação, o que está acontecendo? Você está levando um espírito para o plano espiritual que vai levar a raiva, que pode levar esse sentimento ruim em relação a você. E você viver, como nós falamos um pouco mais à frente do texto, um processo de obsessão, né? Quantas vezes e quantos casos nós temos dentro das nossas experiências do mundo espírita que nós vivemos, de casos, de reuniões que nós participamos, de livros, literaturas, tanto do André Luiz, até mesmo do próprio outros autores que trazem para a gente o quê? A experiência do processo obsessivo, que muitas vezes é o quê? É desavença, algo que você não resolveu nessa vida, algo que você não construiu dentro da plataforma do amor que Cristo nos ensinou. Amai os vossos inimigos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Dando sequência ao texto, ele vai construindo, então, essa linha de raciocínio. Por exemplo, o obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Ou seja, muitas vezes nós vemos alguém sofrendo, lamentando em relação a algum episódio que está vivendo com alguém, mas quando a gente descortina isso, a gente percebe que é alguém que ele perseguiu ou alguém que carrega uma mágoa dele e, ao mesmo tempo, está ali, ele vivendo alguma dificuldade, novamente, para tentar resolver. Isso é um caso. Outro caso é o processo de obsessão mesmo, né? Do espírito está obsediando, principalmente através do pensamento, intuindo coisas que muitas vezes machucam o coração e afeta o seu processo de evolução, né?
E Deus o permite para os punir do mal que, a seu turno, praticaram. Ou, se tal não ocorreu, por haverem, né, faltado com a indulgência à caridade, o perdão, o deixar para trás, a indulgência à caridade, não perdoando, né? Então, assim, o perdão, ele é algo muito importante para aquele espírito que quer evoluir, para aquele espírito que quer se tornar o espírito top 10, né, na lista, que quer ser um espírito edificante, missionário em outras vidas, conhecedor de outros mundos, e ele precisa exercer o poder do perdão. Para quê? Para que ele não leve correntes para outras vidas. Fica arrastando aquele monte de correntes em relação a desentendimentos, falta de reconciliação e falta de entender o que o governador do orbe pediu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai uns aos outros. Exerça o perdão, né? Então, bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque nós precisamos ter também a misericórdia em relação a esse espírito que nos faz sofrer. Daí você fala assim, como? Porque no dia a dia é muito difícil. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, em algum momento da sua jornada, você também errou. Você não acertou 100%, senão você já era um espírito puro. Os mesmos erros que aqueles adversários que você considera e vê como adversário, que também a gente tem que entender que isso é uma forma errônea de encarar o outro espírito que está tentando, jornaleando, que ele tem o seu tempo, que ele tem a sua vivência. Isso é um erro, muitas vezes, a gente pensar dessa forma. Mas vamos construir essa ideia, que ele realmente tem a característica de um adversário. Será que nenhuma outra vida você foi um espírito que foi um adversário de alguém, foi um concorrente de alguém em várias causas de produtividade do outro? Será que em alguma vida você não prejudicou um outro espírito? Não deixou alguém travado de forma que ele não poderia crescer, evoluir e progredir? Tá? Fica esses questionamentos. Baseado nisso, qual que é a reflexão que eu tenho que fazer em relação ao próximo? Que ele está tentando igual a mim. E da mesma forma que em algum espaço dessa eternidade eu posso ter cometido o mesmo erro que ele. Logo, por que eu vou julgar ele dessa forma? Não sei se eu fui um bandido, se eu fui um assassino, se eu fui um psicopata em uma outra vida. Então, eu estou pensando assim da forma mais negativa possível. Então, esse processo de julgamento, ele faz com que a gente recolha a eternidade, as nossas experiências de eternidade. Porque parece que eu estou encarando como eu tivesse só uma única vida e ele também. Não, estamos todos nós tentamos dentro da lei do amor, dentro dessa lei de solidariedade. Por isso que quando eu olho para o outro e vejo ele como espírito, fica mais fácil e suave e eu recolho o meu julgamento. Porque é um espírito que está tentando. Ele não é Marcos Cuba. Hoje ele está Marcos Cuba, mas ele já foi muitos. E ele carrega mundos com ele. Ele carrega várias experiências com ele. E daí vem o motivo da afeição, da não afeição, o motivo da cumplicidade, da não cumplicidade, da sintonia, da não sintonia. Por quê? Porque ali tem uma carga de experiência. E que muitas vezes a sua moralidade ou as suas experiências dá uma conexão ou não, né? Em relação a isso. Continuando, né? Falando então desse perdão, né? Que Deus, ele fica olhando o quê? Ele quer a busca pela sua indulgência e pela caridade. Daí você evita, né? E você acaba não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos, né? Aquilo que a gente cometeu, aquilo que a gente causou de perturbação, ou que a gente está sendo perturbado, que haja causado ao seu próximo e que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, tá? Ou seja, aquilo que você realmente tem como algo penoso, aquilo que você tem como algo de peso, aquilo que te incomoda, que te atrapalha, toda causa fundada de ulterior animosidade,
O que o Evangelho está falando em relação à animosidade, em relação a essa fundada no ulterior, né? Gente, é algo muito importante, porque quando nós temos o conhecimento do Espiritismo, nós temos que ter uma obrigação diária de pensar que eu estou me projetando para uma vida futura o tempo todo. É difícil, né? É difícil essa consciência. Então, às vezes, você está na fila do pão para comprar um pão. Você pode causar uma discórdia naquele momento da fila. E você não sabe, porque palavras têm poder. E naquela discussão você pode ferir o espírito e deixar ali marcado a sua impressão. Que ele vai levar para outra vida e vocês, por conta de uma discussão numa fila de pão, você vai ter que ter um reajuste. As situações que nós vivenciamos, nós não temos condições de mensurar, porque nós não temos entendimento do tamanho da dor que eu causo no outro. Ah, mas eu não falei nada, foi só um negocinho. Mas você pode ter arrebentado com ele. Você não sabe. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é que você tenha tranquilidade na vida futura. Que cada um repare o quanto antes os agravos que você causou, né, no próximo. Ou os rancores, mágoas, ódios, né, falando de uma forma bem profunda que você tem em relação a alguém. É cuidar do coração, cuidar do sentimento e exercer o perdão. Por essa forma de um inimigo, né, escarnecido nesse mundo, se pode fazer um amigo no outro lado. Pelo menos, né, o que assim procede e põe de lado o bom direito. E Deus nos consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Interessante isso, não? Não vem ao caso por questão de tempo, mas temos várias lições na literatura que fala de espíritos que voltaram, se reconciliaram e chegaram como amigos na pátria espiritual, né? Ou que pediram para, de acordo com uma vida sofrida ou de algo que viveram numa vida anterior, na próxima vida eles se acordam e vão vir junto, como pai, como filha, no sentido de tirar esse rancor, tirar essa mágoa, tirar esse peso, essa discórdia. Por isso que o nosso tempo, hoje, aqui e agora, ele é precioso para a reconciliação e para exercer o perdão. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. Não é somente por agora, não. Esse conselho que abre Mateus no Evangelho de hoje não é visando somente o derradeiro momento, o agora. Não, é algo muito mais profundo, né? É principalmente para que elas se não perturbem nas existências futuras, para que você não tenha mais desavenças, mais perturbações na vida futura. Não sereis de lá da prisão, desculpa, não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo. O Evangelho está falando isso. E essa prisão é mais a nossa a prisão mental, a prisão do sentimento que causa, do mau sentimento do outro por você ou de você pelo outro, que causa no seu espírito, tá? Isto é, enquanto não houver satisfeitos completamente a justiça de Deus. Então nós percebemos que o evangelho, ele traz para cada um de nós, né, essa 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 convicção de que nós somos, todos nós, né? Todos nós somos importantes na vida do outro. Por quê? Você é tão importante porque você, sem perceber, você pode destruir a vida do outro, né? E não é o que nós queremos. Nós não queremos destruir a vida de ninguém. Você quer destruir a vida de alguém? Você não quer. Eu não quero destruir a vida de ninguém. Baseado nisso, no meu ambiente de trabalho, né, no próprio ambiente nosso, né, de uma reunião que a gente participa, de um estudo, você não sabe o que você está causando no sentimento do outro, então você é importante. Importante tanto para o bem quanto para destruir uma jornada ou para complicar uma existência.
O processo de reconciliação é muito importante porque ele envolve, inclusive, uma maturidade espiritual. E muitas vezes o perdão, como diz Emmanuel, não significa, como diz Divaldo, não é amnésia. Não é amnésia. O perdão é você deixar o outro seguir. A reconciliação é você se curvar como o bambu, mas você está fincado, a sua raiz está fincado num verdadeiro solo. O se curvar não significa que o bambu vai quebrar, porque a raiz do bambu é uma raiz profunda na moralidade, nos valores de Cristo, entendendo que você é um espírito eterno, que tudo que você produziu ao longo de milênios está guardado dentro do seu interior mais profundo, e tudo aquilo de ruim também que você produziu, em alguns momentos você carrega nesse interior e vem como flashes dentro da eternidade para você corrigir. Então, por que não diminuir isso? Reconciliando com aquelas pessoas que rebentaram com você e que te feriram. Tá? Então, esse é uma linha de reflexão do Evangelho de hoje. Como complemento, eu trouxe um texto que eu quero compartilhar agora com vocês. Deixa eu ver onde está. Está aqui. Que é um texto de Emmanuel, tá? Está aqui já, está na tela, a gente está vendo. E esse texto, ele é o texto que ele está no Evangelho por Emmanuel, volume 1, tá? E é um comentário que tem sobre o Evangelho de Mateus. E o título tá? Reconcilia-te, tá? E Emmanuel diz: reconcilia-te com o adversário enquanto permaneces a caminho com ele. Em semelhante enunciado, revelou o Divino Mestre, que é o que nós estamos falando do texto, né? De Mateus, tá? Que é o que abriu o Evangelho. Daí ele comenta um pouco sobre isso. Em semelhante enunciado, revelou o Divino Mestre a necessidade de nossa iniciativa no ato de ajudar aqueles que discordam de nossos pareceres ou que nos atiraram espinhos à dignidade pessoal. Nós temos várias situações. Nós temos aquelas pessoas que convivem com o dia a dia que eles não pensam da mesma forma e não vê o mundo da mesma forma que você e principalmente a vida como você vê. Quantas discórdias nós, às vezes, temos em relação a temas como política, religião, até time de futebol? Quantas discórdias, quantas intrigas e, às vezes, até brigas? Quantas pessoas saem do grupo do WhatsApp porque não concordam com uma opinião, não concordam com uma visão? Nisso, nós vamos ganhando, ao longo da nossa existência, vários adversários. E esses adversários são as correntes que nós vamos carregar se nós não exercermos o perdão e principalmente a reconciliação. O Evangelho de hoje ele propõe isso, que você tenha uma visão além do alcance, que você consiga ver que não é somente essa vida que resume toda a sua projeção, mas essa vida ela pode determinar seus próximos passos. Por que não? Você tem um caminho mais gostoso, sem muitos espinhos, sem pedras para você percorrer no futuro. E Emmanuel, ele traz essa abertura do Evangelho de hoje e ele comenta, né, que nós estamos vivendo aqueles que discordam de nossos pareceres ou que nos atiraram um espinho à dignidade pessoal. Ou seja, aquelas pessoas que tiram toda a nossa dignidade. O seu direito de se proteger, o seu direito de argumentar, o seu direito de viver. Quantas vezes nós perdemos a dignidade por conta de alguém? Mas pensa que aqui é o temporário. Estudando um pouco sobre as colônias que tem sobre o Brasil, percebemos as funções, os trabalhos dessas colônias espirituais. E percebemos também que nós passamos muito mais tempo no plano espiritual do que aqui. Aqui é uma Matrix. Né? O plano espiritual é onde a gente fica a maior parte do nosso tempo estudando, se projetando para muitas coisas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos que também reeducar nossa mente e o nosso espírito, entendendo que nós estamos aqui fazendo uma prova que vai ser rápida. Comparado com o espaço e tempo que nós temos ao longo da eternidade, isso é muito rápido. Então, temos que acertar. Temos que acertar. Igual quando você vai fazer um concurso. Você entra lá para fazer a prova do concurso público, tem alguém ali, o fiscal está lá na sala,
E, ao mesmo tempo, ele está com o timing, controlando enquanto você está fazendo a prova, enquanto você está fazendo os testes. Ele está ali, controlando. Uma hora encerra. Ele recolhe e vê o resultado. A nossa vida espiritual é assim. Ela tem um tempo que é controlado, e esse tempo, que é o nosso fluido vital, uma hora ele termina. E daí vai ser avaliado as nossas provas e as nossas expiações. Pensou se suas provas e se as suas expiações tiver boas pitadas de reconciliação, de perdão, de amor, olha só a sua envergadura. Olha o que você vai produzir de resultado para esse concurso que você está, nesse momento, vivendo aqui nesse planeta Terra, nesse planeta Água, né? É interessante a gente perceber isso, né? Recordemos que a sintonia é uma lei. Quando Emmanuel fala isso, é algo muito, muito profundo. Com o que nós estamos sintonizando? Com quais pensamentos? Com quais níveis de processos evolutivos eu quero estar atrelado? Então, eu tenho que pensar que tipo de pensamento que eu quero, né? Qual que é o pensamento que eu quero ter? E o seu nível de pensamento em relação ao outro, o que ele fez, em relação a toda essa questão de não reconciliação ou de não perdão, você gera um pensamento que você vai atrair os espíritos que estão pensando igual a você. E daí você cria uma legião de pensamentos dentro do seu corpo mental que atrapalha a sua jornada, né? A gente viu isso com os ensinamentos do André Luiz, né? Nas visitas, principalmente, né? Dos livros da obra de André Luiz. Quem se agasta muitas vezes é aquele que agasta os outros. Olha para você ver. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que muitas vezes nós não estamos nos prejudicando. Mas nós não podemos esquecer da lei da causa e efeito. O que eu estou produzindo em mim, isso eu acabo produzindo no outro também. Vamos pensar num exemplo do cotidiano. Você tem um problema na sua casa e você chega no seu serviço e desconta isso em alguém, ou briga, ou fica mal-humorado no seu emprego, no seu trabalho. As pessoas vão absorver essa energia. E quando eles chegarem em casa, ele vai pegar um filho, ele pode pegar a esposa e maltratar. E daí a esposa, no dia seguinte, ela vai dormir mal, lógico, o filho ficou injuriado, triste, vai mal na prova no dia seguinte. Depois a esposa chega no ambiente de trabalho, discute com a chefe dela, e daí cria aquele clima ruim também no outro ambiente de trabalho. E o filho ainda fica injuriado por conta da nota da prova, acaba insultando a professora fica chateada e vai para casa e desconta no marido. O marido também fica injuriado por toda essa história e, da mesma forma, ele ia jogar bola com o amigo dele e já maltratou o amigo dele no telefone. E sem contar o aluno, né, que brigou com a professora, ele também, ao mesmo tempo, a professora vai para casa e a filha dela pede para ela ensinar uma lição, ela já fica nervosa porque lembra do aluno que fez malcriação para ela e arrebenta com a filha dela. É um efeito cascata. É um efeito cascata. E não percebemos isso. Mas quando você cria sentimentos bons, é o efeito dominó do sentimento bom. Se você cria um sentimento ruim, você está propagando um efeito dominó do sentimento ruim. Quem se sente ferido é capaz de ferir. Tudo isso que eu estou te falando, né? Vemos aí, contei uma história mais ou menos falando sobre isso, o efeito do que nós vamos ocasionando. Quem se observa, né, contido pelas pedras do mal, encontra facilidade de arremessá-las. O raio de luz na furna de trevas nunca se perturba ante a sombra, porque a essência divina de sua estrutura lhe garante imunidade. Não é verdade? E o que é a sua imunidade? O amor, o evangelho e a consciência. É fácil? Não, não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós estamos num mundo que convivemos com pessoas que não pensam como a gente, não agem como a gente. E elas têm o direito de pensar da forma, porque existe algo que nós conhecemos como livre-arbítrio.
Se você não concorda com o outro a ponto de não conseguir reconciliar com ele, isso significa que você não reconhece o livre-arbítrio dele, inclusive para errar. Inclusive para errar. E isso, todos nós temos esse direito, né? De errar e de acertar. É lógico que os espíritos familiares, a espiritualidade, o nosso governador do orbe, o seu mentor, quer que você acerte. Mas dentro da nossa liberdade, nós também vamos errar em alguns momentos, mas podemos acertar em outros. Aquele que procura reconciliar, né, reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. Olha que perfeito isso que Emmanuel fala. Aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, isso que nós estamos batendo o tempo inteiro aqui nesse evangelho de hoje. Um entendimento. Entendimento sobre o que é ser um homem de bem, né? O que é lutar contra as más inclinações, o que é exercer, né, o perdão, reconciliação, se depositar na eternidade. Esse é o entendimento. Esse conjunto de entendimento, e Emmanuel está falando. Aquele que procura reconciliar-se, assumindo responsabilidade do novo entendimento, esse conjunto de noções sobre evolução do espírito, sobre mortalidade da alma, sobre processo reencarnatório, sobre karma, sobre provas e expiações, sobre causa e efeito. Tanta coisa envolve esse entendimento, que faz com que você imediatamente, opa, eu vou me reconciliar, isso eu não quero levar. E não é só isso também. Não é somente o processo kármico que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo também um outro ponto importante, a sua paz de espírito. A sua paz de espírito. Porque quando você liberta o outro, principalmente do sentimento que ele está tendo em relação a você, você já não está mais naquela frequência pesada, do pensamento pesado. Quando você liberta o outro, o que você ganha? A sua autolibertação. Logo você tem paz. E você segue em paz. Sobre paz também que nós estamos falando. Aquele que procura reconciliar-se assumindo a responsabilidade do novo entendimento é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor, na solidariedade, no amor divino. Pense numa coisa. Pense num espírito, nos espíritos puros, nos espíritos crísticos, né, que tomam conta em conjunto com Jesus, do orbe e de outras esferas. Eles olham para a gente, vendo a gente fazer cada barbaridade, cada erro. Eles têm esse olhar do verdadeiro amor, que é o olhar que o pai tem para com o filho quando ele começa a andar, que ele puxa um vaso, ele quebra, sabe que está engatinhando, que ele está começando a vida, que ele está aprendendo. Um pai, quando olha para uma criança, ele vê quantos erros aquela criança está fazendo, mas ele sabe, nossa, está começando a vida. É o olhar do amor do pai. E quando você mergulha nesse conjunto de entendimento, você está produzindo o quê? Um coração inspirado no verdadeiro amor. Um coração inspirado no verdadeiro amor. O perdão, gente, ele não extingue o débito. Cada qual receberá segundo as suas obras, né? Então, é interessante a gente perceber isso, porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas e o perdão? O perdão eu perdoei, mas agora eu estou liberto? Depende do que você causou. O perdão, ele vem com entendimento, mas não esquece da causa, não esquece do efeito. Isso precisa ser corrigido. A vinha não produzirá veneno, o espinheiro não dará uvas. Aquele que atende o conselho do Cristo, tentando a reconciliação, procura a paz na fonte, onde essa tranquilidade pode fluir por água viva da verdadeira compreensão. A verdadeira compreensão é o que nós estamos falando aqui o tempo inteiro. Eu conseguir compreender o outro. Qual que é essa verdadeira compreensão? Ela vem do processo de reconciliação, de entendimento do outro espírito, de entendimento do próximo. Quando eu entendo o outro, quando eu deposito ele na eternidade junto comigo, eu pego o braço dele e digo, amigo, estamos junto. Eu sei que você está me arrebentando, você está me deixando triste, mas eu te liberto. Vai em paz, eu te perdoo. Segue seu caminho que eu vou seguir o meu. Cada vez que convertemos um inimigo num irmão, olha que lindo,
eliminamos um foco, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós. É o que eu falei no começo do evangelho de hoje, tá? Melhorando a nossa economia espiritual. Sabe o que é isso? A nossa riqueza espiritual. Quando você não carrega o inimigo contigo, você está libertando um processo, trazendo para ele também um outro caminho e adquirindo a riqueza espiritual, a riqueza para o seu espírito. Desse modo, enquanto desfrutamos a oportunidade da presença ou da vizinhança de nossos adversários, façamos, se pudermos, a obra do reajustamento, o reajuste, o conserto, a adequação, o equilíbrio, né? De vez que enriquecendo o nosso campo com plantações de ordem superior, elevaremos a produção dele em nosso próprio favor. Ele cresce, você cresce. A produção dele vai crescer e a sua também vai crescer. Né? Desse modo, enquanto desfrutamos a oportunidade da presença ou da vizinhança de nossos adversários, é oportunidade. Emmanuel coloca como oportunidade e não como desgraça, que muitas vezes nós pensamos nisso. Façamos, se pudermos, a obra do reajustamento. Não perca tempo. Dá para reajustar? Dá para reconciliar? Abaixa a cabeça, coloca a sandália da humildade e vai. E vai e faça isso. De vez que, enriquecendo o nosso campo, a nossa jornada, a nossa vida, o nosso momento, a nossa história, né? Esse é o nosso campo, com plantações de ordem superior, tá? Né? As coisas do alto, como diz o Evangelho, buscai as coisas do alto, elevaremos a produção dele em nosso próprio favor. Elevaremos a produção dele, que vai reverter para a gente através de amor, paz e tranquilidade na nossa eternidade, né? Amor, paz na nossa jornada. Você segue e ele segue. E quando ele estiver produzindo coisas boas, liberto de você, isso volta para o favor próprio, seu próprio favor. Porque isso vai contar com uma boa prática, uma boa norma de conduta. Bem, em resumo, o nosso evangelho de hoje, ele pede para cada um de nós um despertar. Um despertar para situações que criamos à nossa volta, dentro dos nossos relacionamentos, dentro das nossas convivências. Muitas vezes criamos adversários de forma desnecessária. Muitas vezes construímos um mundo de inimigos que não precisamos. Não precisamos. Às vezes uma palavra resolve uma situação. Um gesto de carinho resolve uma situação. Precisa conviver? Não, não necessariamente. Mas você precisa estar com o seu coração livre. Você precisa exercer o perdão para que ele siga e você siga. Bem, nosso evangelho de hoje, muito bem, né? Uma lição maravilhosa, reconciliação com os adversários. Abrimos com o texto de Mateus e encerramos com esse texto maravilhoso de Emmanuel no nosso evangelho de hoje. Bem, eu não sei a hora que você vai ouvir esse evangelho, mas eu espero que aonde quer que você esteja nesse momento, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa, seja simplesmente com os amigos ou com os familiares, que você seja abençoado pela mais alta espiritualidade. Que o seu mentor, seu guia, seu protetor, seu anjo da guarda, dê o nome que você quiser, ele venha trazendo a intuição para que você viva a reconciliação com o próximo, viva o amor que Cristo pediu para cada um de nós. Amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos. E como o Evangelho fala também, amar o nosso amigo é muito fácil, o inimigo é difícil. Porque exige o quê? Sabedoria, visão, dentro de tudo isso que nós estamos falando. Reconciliação. É você simplesmente não ter mais ver essa pessoa como adversário. Sinta-se abraçado pela mais alta espiritualidade, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, com muita paz, com muita luz em toda a nossa existência, em toda a nossa vida. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Eu espero que
na próxima semana, essa semana que está entrando, você alcance muitas graças. Não esqueça de fazer uma boa prece sempre. Não esqueça de estar em contato com a espiritualidade. Se você está passando por esse momento de tentar uma reconciliação e não está conseguindo, peça para a espiritualidade te ajudar. Faça, coloca nas suas orações, na sua prece, que eu tenho certeza que você será atendido. Um abraço e até o próximo estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, esse estudo sistematizado que tem chegado em tantos lares, em tantas casas, e chegou até você também hoje, né? E cada domingo temos aqui uma pessoa produzindo, falando com todo amor e carinho. Todos nós estamos aprendendo. Eu, você, todos nós. Porque quando estudamos e produzimos todos esses contextos, nós aprendemos primeiro. Essa é a verdade. E quem fala, né, ouve primeiro. Sinal que a gente precisa, mais do que todos. Muita paz, abraço a todos vocês, que Jesus os abençoe hoje e sempre. Até o próximo estudo, com a graça de Deus. Tchau, tchau. Uma ótima semana.